Olá, meus amigos, aqueles que chegam aqui pela primeira vez e a todos que acompanham o canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam especialmente bem-vindos a mais este encontro de hoje. O tema central deste mês é Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai falar para a gente será a Ilka Castro, também colaboradora do CEIR. O tema que a Ilka trará para a gente será a perfeição moral. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página e em seguida nossa prece inicial. A página escolhida são trechos do livro Desperte e Seja Feliz, psicografada por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o título é Inteireza Moral. A luz brilha mais quando a escuridão predomina. O medicamento destina-se ao enfermo. A água fresca sacia a sede. O pão generoso vence a fome. É natural que num planeta em processo de depuração haja predominância do desequilíbrio e, portanto, da violência, do prazer enlouquecedor, da destruição. O futuro, no entanto, desenha-se assinalado pelas realizações enobrecedoras, quando não mais haverá crime ou hediondez, aberração ou vício, maldade ou desgraça. Os espíritos que ora habitam a Terra passam pelo teste seletivo da qualidade moral. Os bons prosseguirão. Os maus aguardarão em outros planos, onde se modificarão para melhor. Tua harmonia é necessária desde hoje, para diminuir o tumulto, o caos. Começa, desde agora, a tua transformação interior, optando pelo sacrifício, ação elevada e bem sem limite. Intentando essa operação, manter-te-ás em harmonia como um instrumento dócil nas mãos de Deus, que prossegue operando em favor do mundo feliz de amanhã. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e entrar em sintonia com o nosso amado Mestre, Jesus. Aos benfeitores espirituais da Casa da Irmã Rosa, que nos acolhem nesse espaço de amor, vibrando sempre por nosso bem, pela nossa evolução moral. Que possamos, em sintonia com o nosso Mestre, ver seus exemplos através do Evangelho e buscar segui-lo com firmeza, com vontade. Que hoje possamos aproveitar a oportunidade de estar neste encontro e ouvir o que a nossa irmã Ilka Castro tem a nos dizer. Que ela possa ser inspirada pelo nosso Mestre a nos trazer o que precisamos ouvir. Que assim seja sempre, graças a Deus. E agora passo a palavra para a Ilka Castro. Amigos, muita paz. O tema de nossas reflexões, do nosso estudo, se intitula Perfeição Moral e é fundamentada numa passagem evangélica de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 44, de 46 até 48. E no Evangelho segundo o Espiritismo faz parte do capítulo 17, de título Sede Perfeitos. E no item 1 deste capítulo nós encontramos: Amai os vossos inimigos, fazei bem a quem vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos?
Se saudardes os vossos irmãos, unicamente saudades de vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Neste capítulo, no item 2, Kardec faz um comentário sobre a expressão sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nos diz ele, se tomado ao pé da letra, esta expressão pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Mas isso é inadmissível. Por quê? Se uma pessoa pudesse ser tão perfeita quanto o Criador, se tornaria igual a ele. E Kardec continua. Os homens, as pessoas para quem Jesus falava, não teriam condições de compreender este detalhe, essa nuance. Jesus, então, se limitou a apresentar um modelo e orientou aquelas pessoas que se esforçassem para seguir este modelo. Orienta, então, Kardec. Aquelas palavras devem ser entendidas no sentido de perfeição relativa, àquela que a humanidade é suscetível e a que mais pode aproximar os seres da divindade. Basicamente, nós temos ali dos atributos que atribuímos a Deus, mas que numa perfeição relativa estão ao nosso alcance: a bondade e a justiça. Ora, perfeição relativa é sobre virtudes. E virtudes, no seu mais alto grau, nos diz François-Nicolas Madeleine, numa mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8. Ele nos orienta nos dizendo o seguinte: a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E quem é um homem de bem? Também neste capítulo, no item 17, no item 3 desse capítulo 17, nós aprendemos. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade da sua maior pureza. Ele se pergunta a todo instante se violou esta lei. Analisa os seus atos e começa a pensar se usou sempre, em todos os momentos, para com o seu próximo. Se usou de bondade, de solidariedade, de compaixão, hospitalidade. Se ajudou, se auxiliou aos seus amigos, ao seu próximo. Se teve compreensão e entendimento para com todos. Se sempre trouxe ação positiva nos seus relacionamentos. E se usou de amizade fraternal. Aprendemos, então, porque já ouvimos sobre isto, que o ser virtuoso é aquele que é sempre digno, honesto, respeitoso, nobre e generoso para com o outro. E Kardec, então, pergunta, já que nós já temos condições de entender sobre virtudes, qual a mais meritória das virtudes? Os espíritos respondem: toda virtude tem o seu mérito, tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem, no caminho para o bem. E que existe sempre uma virtude. O ser sempre tem uma virtude quando ele apresenta uma resistência pela sua vontade, resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E a mais meritória é que aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Uma vez que uma virtude é cada vez mais sublime, ela mostra a sua sublimidade quando nela está inscrita, quando a ela está associado o sacrifício do interesse pessoal, sempre pelo bem do próximo,
sem nenhum pensamento oculto. E François Madeleine nos diz o seguinte, que, nos trazendo alguns exemplos, que São Vicente de Paula era virtuoso. E muitos outros, quase que desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus, eram virtuosos. Mas que, no entanto, eles ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações. Praticavam bem com desinteresse e com completo e total esquecimento de si mesmos. É para este exercício da virtude que François Madeleine nos convida. Que são virtudes, esta prática, então, dessa virtude, realmente a tornará verdadeiramente cristã, verdadeiramente espírita. Bem, então refletimos. Por que é tão difícil praticar as virtudes? O que nos impede de desenvolver as virtudes? Os espíritos nos orientam as nossas imperfeições. Somos espíritos imperfeitos. E qual o sinal mais característico da imperfeição? O que nos mostra esta imperfeição? O interesse pessoal. Livro dos Espíritos, questão 895. Diz os nossos espíritos que as nossas qualidades morais ainda são muito frágeis. De tal modo que uma pessoa pode apresentar qualidades reais. De tal maneira que aqueles que estão ao seu redor, aquelas pessoas com quem ele convive, o consideram uma pessoa de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que algo interfira no seu interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Nos diz ainda os Espíritos, nos orientando, de verdade, que o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se apresenta, todos o admiram como se fora um fenômeno. Neste momento de pandemia, neste momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de regras e leis de comportamento mais severas por conta dos nossos interesses pessoais. Nós necessitamos que autoridades, administradores não imponham regras. Por exemplo, para ficar em casa, para fechar estabelecimentos. Por quê? Certos comportamentos entram em choque com os nossos interesses pessoais e estes interesses pessoais tornam difícil que se cumpram seus deveres morais, muitos dos quais nós sabemos são necessários ser exercidos. E por que nós não fazemos? Porque muitas vezes os nossos interesses pessoais entram em conflito com um dever moral, com algo que dissemos, que sabemos, deveria ser feito, precisava ser feito, mas não fazemos. Claro que com todas as informações que nós já temos, Lázaro nos diz no item 7 do capítulo C de Perfeito, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o dever, onde ele nos diz que a consciência já nos adverte, sustenta sobre a necessidade do cumprimento do dever moral. Mas muitas vezes essa advertência se mostra impotente diante do que Lázaro chama sofisma da paixão, ou seja, os enganos que a gente tem da paixão. E nós temos dificuldades em exercer a virtude, nós já aprendemos sobre isso, porque temos vícios. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o pior dos vícios. Os espíritos respondem o egoísmo, porque ele neutraliza todas as qualidades. Egoísmo, negação da caridade e, consequentemente,
o maior obstáculo à felicidade dos seres humanos, a nossa felicidade. E por que o egoísmo é uma dificuldade, é uma imperfeição humana tão difícil de ser eliminada? Os espíritos também orientam sobre isso. Porque nós ainda estamos muito próximos da nossa origem, espíritos imperfeitos. E temos muita dificuldade de nos libertar da influência da matéria. Aprendemos sobre isso. E mais, todas as nossas organizações sociais, organizações humanas, nelas, a influência da matéria ainda é muito forte. Nas nossas leis, na nossa organização social, na área da educação. Todas as nossas organizações ainda são muito voltadas para atender às questões materiais, muito mais do que as questões espirituais. E as questões materiais estão muito próximas do nosso interesse. Por conta disso, seria então possível conseguirmos nos libertar do egoísmo? Os espíritos dizem que sim, né? É uma cura, porque este é um mal que precisa ser curado, muito longa. Numerosas são as causas, mas não é impossível. E se observarmos bem, no momento que a Terra vive, no momento encarnatório que nós estamos, já existem muitos movimentos que se preocupam com o bem-estar do outro. Os bons sentimentos são estimulados, honrados, mais do que em qualquer outra época da humanidade. Claro, também existem muitos esforços para fazer com que a humanidade progrida. No entanto, o egoísmo ainda continua a ser uma chaga social. Mas os espíritos também nos chamam a atenção para o seguinte: para quem quiser, desde essa vida, e se aproximando da perfeição moral, deve eliminar, expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo, do seu coração e, consequente, de todas as suas ações. O egoísmo deve ser entendido e trazido para a nossa vivência como incompatível com a lei de justiça, com o amor e com a caridade. E o orgulho? Diz os espíritos, orgulho, pai do egoísmo, na verdade. Ele é contrário à modéstia e à humildade. E ele, então, por conta disso, se coloca como uma pedra no caminho evolutivo. O orgulho muitas vezes surge disfarçado. Muitas vezes, ao buscar vivenciar virtudes, somos traídos por nosso orgulho, né? E François Madeleine nos diz o seguinte: não é virtuoso todo aquele que faz ostentação de sua virtude, porque lhe falta uma qualidade principal, que é a modéstia, né? E ele nos diz o seguinte: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Então, expressões do tipo: eu sou muito bom, gosto da justiça e do direito, não admito injustiça, tenho que esclarecer o outro das suas questões que estão incompatíveis com o bem. Nós temos que orientar, a mostrar, né, o quanto de equivocado aquele indivíduo se encontra. Estas expressões, no fundo, estão carregadas de orgulho. Vamos lembrar de Emmanuel no livro Segue-me, Lição Direito, onde ele afirma o seguinte: certo, tens o direito de advertir nos setores em que trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso que hajas adquirido um imenso patrimônio de amor, para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento dos outros.
Diz os espíritos que pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. E será pela humildade que um dia elas irão se redimir. A doutrina dos espíritos nos oferece instrumentos e mecanismos para vencer essas dificuldades oriundas de nossa imperfeição, através de muitos esclarecimentos, orientações e consolações. Uma fala dos espíritos para nós. O espiritismo está na Terra em cumprimento à promessa evangélica de consolar os aflitos e oferecer a verdade aos que anseiam por ela. Buscar o conhecimento. E nos dizem os espíritos também que para encontrar o caminho da virtude, nos afastarmos das imperfeições, do egoísmo, do orgulho e todos os demais vícios que nós já aprendemos, que sabemos, necessário seguir os passos de Jesus, o seu evangelho. Nós aprendemos que o objetivo da nossa encarnação é a perfeição. A perfeição relativa, como está no livro dos Espíritos, na questão 132. E nos orientam os Espíritos que, encarnando e desencarnando, o Espírito vai passo a passo, se afastando de sua condição de simples ignorante. E em cada encarnação tem a oportunidade de aprender, utilizando seu livre-arbítrio, sua inteligência e discernimento, que devem ser cultivados com o estudo, com muita vontade, buscando sempre mais e mais conhecer, aprender. A mensagem evangélica nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o Espírito de verdade nos diz: espíritas, amai-vos. Primeiro ensinamento do amor. Instruí-vos, eis o segundo. Orientação para o aprendizado. Mas os espíritos nos conhecem e trazem sempre uma fala de reforço para que nós tenhamos sempre vontade, coragem para o exercício do aprender. Ele diz o seguinte, o Fenelon, no livro dos Espíritos, na questão 917. Como o egoísmo está muito presente entre nós, necessário se faz uma grande virtude, e aí é na vontade, para que renunciemos à personalidade, a persona, em proveito dos outros, que, em geral, não se mostram agradecidos. Desculpa. E orienta mais ainda que para conservar essa paz, a paz, que muitas vezes perdemos ante ameaças, ofensas, problemas ou dificuldades. É necessário uma grande coragem, que só será conquistada através da meditação, de persistência, um esforço, sabedoria e muito, muito treino. E ainda nos diz este amigo espiritual que quando nós compreendermos bem a doutrina dos Espíritos, nós vamos perceber que esse sentimento de personalidade irá desaparecer. E aí, o Espírito vai conseguir combater o egoísmo, porque como o egoísmo se fundamenta na importância que nós damos à nossa persona, aos nossos interesses, como irá reduzindo pouco a pouco as legítimas proporções
a importância do ego, ele realmente conseguirá, então, indo combatendo o egoísmo que está dentro de nós. Nessas orientações todas recebidas, nós entendemos que para vencer as imperfeições que nos impedem a caminhada no sentido da perfeição relativa, é necessário que começamos a trabalhar, a construir dentro de nós o amor. Nos dizemos os espíritos que a maioria dos males do mundo poderiam ser extintos se no coração das pessoas existisse mais amor. Ordem, então, obedecer a lei áurea, seguir a lei áurea que está dentro de nossas mentes, porque ela é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como amamos a nós mesmos. O amor, então, sintetizará todas as virtudes que vão caracterizar a perfeição. O amor a Deus respeita o cumprimento das suas leis. Elas estão escritas em nossa consciência. No amor ao próximo, aprender de fato a amar os inimigos. Claro que o amar os inimigos, aqueles que são os nossos desafetos, não será igual a amar os nossos afetos, mas respeitar e compreender o outro. O exercício da paciência, da tolerância, da fraternidade e da solidariedade. Amar a si mesmo, aprender a nos amar. Primeiro nós temos que nos autoconhecer, conhecer a nós mesmos, conhecer os nossos pontos fracos, as nossas sombras, aquelas que já foram vencidas e as que ainda temos que vencer. Criar novos valores. Isso nós sempre repetimos. A necessidade de criar novos valores. Nós estamos em exercício, em lição. Nessa escola, em escola se repete. Fazem muitos exercícios para o aprendizado. Abandonar vícios. Muitos dirão, mas nós já não temos grandes vícios. Talvez não tenhamos mais grandes vícios, mas os pequenos vícios ainda temos. Por exemplo, a preguiça. Sabe que buscar informações corretas é uma necessidade. E a não busca dessas informações corretas que nos trazem no presente momento informações falsas chamadas fake news. A gente simplesmente recebe uma mensagem no celular, no WhatsApp, e a gente já passa sem refletir sobre a veracidade daquela informação, se ela é realmente correta. Isso é uma preguiça, uma apresentação da preguiça. Devemos, claro, fazer muito esforço para vencer medos, a vaidade, os preconceitos e a falta de vontade. Receios. Sim, nós vamos ter receios. Eles fazem parte de nossa existência. Vencer os medos. Mas não fazer com que os medos se transformem em empecilhos, em pedras na nossa caminhada para a execução de boas ações, das boas ações. Não é? No caminho da perfeição, aprendermos sobre a gratidão. Ser grato por tudo, como diz Paulo. O exercício da gratidão, nos diz Joana de Ângela, é um importante processo do autoaperfeiçoamento. Bom, mas nós conseguimos aprender o amor, a exercer o amor, a construir o amor em nós. Aprendemos sobre a gratidão no aprender a servir, no trabalho do bem. Sabe que o trabalho no bem faz bem, nós dizemos isso. E fazer o que nos faz bem é um ato de auto-amor. Se fora da caridade não há salvação, aprendamos a exercer a caridade. Em tempos de pandemia universal, esses comportamentos são fundamentais. O comportamento do servir, o cuidado para conosco e para com o outro, o respeito às leis de Deus e às leis humanas.
Isto caracteriza amor a si mesmo e ao próximo. Claro que aprender a servir é um processo de educação e educação moral. Então nós vamos buscar uma história que nos chamou a atenção. Se intitula Apenas um Começo. Se encontra no livro Histórias para o Coração, que é a organização de Alice Gray. É sobre uma família muito rica, né, que tinha os filhos adolescentes. Mas os pais gostariam de ensinar aos filhos o trabalho voluntário, o trabalho de servir ao próximo. O pai, especialmente, queria iniciar os filhos no serviço desinteressado de auxílio ao outro. Mas os filhos, família rica, sempre tiveram tudo. E servir para eles parecia coisa da Idade Média ou coisa de Marte. Mas, no feriado de Ação de Graças, o pai chegou para os filhos e informou: este ano, no feriado de Ação de Graças, vamos fazer algo diferente. Os adolescentes ficaram em alerta, esperavam algo exótico, por exemplo, navegar em algum paraíso oceânico. Mas o pai informou: nós vamos trabalhar numa missão de servir a ceia para os pobres, para os sem-tetos. Os adolescentes. Fazer o quê? Está brincando. Os filhos foram. O pai exerceu a sua autoridade, mas não estavam felizes. E se os amigos soubessem que foram trabalhar na missão junto dos pobres? Mas, continuando a história, ninguém previu o que lá passou. Primeiro, a família ficou junta naquele ambiente, todos servindo aquela comida bem feita para os pobres. E os jovens acabaram brincando com as crianças, ouvindo a história dos idosos. O pai ficou satisfeito com o resultado, quando viu o que estava ali acontecendo com seus filhos. Mas ele não estava preparado para o pedido dos seus filhos, que veio após. Nos diz os filhos: papai, queremos voltar à missão e servir a ceia de Natal. Houve uma mudança importante e sutil naquela casa, diz os autores. Mudança no comportamento dos jovens. Foi o começo. Um exemplo e ação. Ali houve uma obra de educação moral. Kardec, na lição 917, ele comenta que educação moral é aquela que não é para fazer homens instruídos, mas aquela que faz homens de bem. E que, quando bem entendida, é a chave para o progresso moral. É muito árdua e difícil. Ainda não se conhece esta arte que ele chama de manejar os caráteres. Porque quando ela for conhecida, se conseguirá corrigir tendências e caráteres dos indivíduos. Mas para que essa educação moral faça parte de fato das realizações do ser humano, também é necessário que as nossas instituições se modifiquem. Nas nossas instituições que ainda estão muito dedicadas, né, direcionadas aos interesses materiais, elas necessitam ser reformadas e reformuladas. Este é o momento para uma reflexão neste sentido. Este momento de pandemia universal. Sugerem os espíritos que a perfeição moral representa o desenvolvimento integral da individualidade, onde inteligência e amor se mostram em plenitude. As virtudes vão se apresentando, imperfeições vão sendo apagadas. É uma conquista de uma sabedoria plena, de maturidade moral. Desenvolvimento que vai sendo construído pouco a pouco, nas conquistas, nas diversas oportunidades da vida. Essas conquistas íntimas, que são caminho para a construção da nossa perfeição relativa,
são bênçãos que, armazenadas, trabalham em favor da nossa própria iluminação. São caminho para conseguir, para encontrarmos, para alcançarmos a perfeição moral. E para consegui-las, insistir na busca das diretrizes seguras em relação aos deveres superiores. É o convite que Joana de Ângeles nos faz no livro Convites da Vida. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. A seguir, a prece, fluidificação das águas, momentos de muita paz. Aproveitemos. Jesus amado, neste momento, elevamos os nossos pensamentos até Ti, te rogando, querido amigo, irmão mais velho, nosso mestre, nosso guia, que as Tuas energias, através dos Teus benfeitores, possam alcançar a cada lar aqui representado. Que essas energias, Senhor, de paz, que esses fluidos benfazejos e medicinais possam envolver a nossa terra inteira, Senhor. Possam envolver os hospitais, possam envolver a todos os lugares, Senhor, que estão em sofrimento. Que possamos, Mestre, nos ligarmos a Ti, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança nos desígnios do Pai, para que passemos corajosamente pelas atribulações da vida, Senhor. Ainda te pedimos, Mestre amado, que as Tuas energias, que o remédio que vem do mundo maior, possa ser depositado nas águas que se encontram em nossos lares. Que Irmã Rosa, nossa querida benfeitora, possa depositar nestas águas igualmente os fluidos de que necessitamos. E mais uma vez, Mestre amado, te agradecemos pelo Teu Evangelho de luz que tem nos norteado o caminho. Fica conosco, Mestre amado, agora e sempre.